Por que você continua carregando o que só te fere, mesmo quando seu coração implora por descanso? Talvez esta seja a pergunta que você tentou evitar por muito tempo, mas que hoje retorna com força, como um sussurro divino que atravessa suas defesas e alcança exatamente aquele lugar onde dói. Deus te diz hoje, por que você continua carregando aquilo que só te fere? Hoje eu te dou paz. E enquanto essa frase ecoa dentro de você, algo começa a se mover, quase imperceptível, como se Jesus estivesse abrindo lentamente uma porta que você mantinha trancada há anos. Há uma verdade aqui, escondida, reservada para poucos, um segredo que não costuma ser dito com facilidade. E é por isso que o que está prestes a acontecer não é apenas uma mensagem, mas uma intervenção espiritual profunda. Imagine por um instante o peso que você tem carregado. Essa culpa silenciosa, esse medo constante, essas memórias que ferem, essas palavras que marcaram você como cicatrizes invisíveis. Você tenta seguir, tenta sorrir, tenta parecer forte, mas dentro de si sabe que esse fardo não é simples e que, mesmo sem perceber, tem permitido que aquilo que só te machuca continue controlando seus passos. E enquanto você tenta administrar tudo sozinho, Jesus te observa, não com julgamento, mas com uma ternura tão intensa que poucos conseguem compreender. Porque poucas pessoas sabem disso, mas existem cargas espirituais que jamais foram feitas para serem levadas por mãos humanas. E é justamente uma dessas cargas que Ele quer arrancar de você hoje. Se você prestar atenção, sentirá algo diferente, quase como se o ambiente ao seu redor estivesse mudando. É o sinal de que esta não é uma mensagem comum. É um encontro, um chamado, uma resposta que você buscou em silêncio tantas noites. Jesus está prestes a revelar por que você ainda carrega o que te fere. E como Ele deseja te dar paz de uma forma que transformará profundamente o que você vive, pensa e sente. Há um ponto-chave, uma revelação que muda tudo, mas ela ainda não pode ser entregue. Antes, seu coração precisa estar pronto para recebê-la. Continue comigo, porque o que Jesus quer falar contigo hoje é mais precioso do que você imagina e pode ser o divisor de águas que sua alma esperou por tanto tempo. Antes de seguirmos para essa revelação que Jesus preparou para você, respire fundo e permita que seu espírito toque o mais profundo da sua alma. Você não está aqui por acaso. Jesus te trouxe até esta mensagem porque Ele sabe exatamente o que você vem carregando, o que te fere e o quanto você precisa dessa paz que Ele prometeu. Enquanto a presença dEle envolve você, quero te pedir algo que é mais do que um gesto, é um ato de fé. Escreva nos comentários uma declaração que rompa o silêncio que te aprisionou por tanto tempo. Senhor, tira de mim o que me fere e me dá tua paz. Essa frase não é apenas um comentário, é uma porta espiritual que você abre para o agir de Deus. Se este vídeo já está tocando o seu coração, deixe seu like como forma de espalhar essa palavra a outras pessoas que também carregam pesos que só machucam. Quando você curte, você se torna parte desse movimento de cura e libertação que Jesus está levantando. E se ainda não faz parte dessa família espiritual, inscreva-se e torne-se membro deste canal. Aqui você é acolhido, aqui você pertence, aqui você não caminha sozinho. Somos uma comunidade que ora, que sente, que luta e que busca a paz que só Cristo pode dar. Permaneça comigo, porque Jesus revelou algo profundo sobre essa dor específica que você tem sentido. Uma verdade que poucos conhecem e que pode transformar completamente tudo aquilo que pesa sobre seu coração. Não saia deste vídeo antes de ouvir, pois há uma palavra preparada especialmente para você e ela pode ser a resposta que você aguardou por anos. Abra seu coração. Algo poderoso está prestes a ser revelado. Ramos balançam enquanto um homem de pequena estatura, rodeado por olhares de desprezo e murmúrios sufocados, escala com esforço o tronco áspero de uma árvore à beira do caminho.
Zaqueu, odiado por ser cobrador de impostos, sente cada olhar fustigando como se fossem pedras. Ele nunca será digno, sussurram as vozes da multidão. Ele agarra o galho com mãos trêmulas, não por medo de cair, mas pelo peso invisível que carrega há anos. A certeza esmagadora de que não importa o quanto tente, sempre será menos. É a mesma ferida que, no silêncio do seu coração, muitos carregam. Aquela sensação de ser invisível, de que tudo ao seu redor grita para o mundo que você não pertence, que você é pequeno demais para ser notado por Deus. Entre risos sarcásticos e olhares que perfuram, Zaqueu se recusa a desistir. No alto daquela árvore, ele busca apenas enxergar Jesus, esperando por um lampejo de esperança, mesmo que por um segundo. O fato é que ele já carregava o peso de uma vida inteira tentando compensar sua inferioridade, e cada moeda acumulada era um esforço desesperado para preencher o espaço vazio deixado pela rejeição. Enquanto Zaqueu observa a multidão, uma lembrança dolorosa ecoa dentro dele. Todas as vezes que foi deixado de lado durante a infância, cada exclusão, cada palavra dura. Você sente em cada fibra do seu ser como esse tipo de dor se infiltra na alma e cria raízes, não é verdade? É como se a sociedade, a família, até mesmo dentro da própria igreja, houvesse um julgamento constante que nunca se apaga. Quantas vezes você já sentiu que para receber atenção, precisar se esforçar o dobro, se calar, se esconder, e ainda assim o reconhecimento nunca chega? O peso dessas batalhas silenciosas é aquilo que mais te fere, e é exatamente essa carga que Deus não quer que você continue levando. Enquanto Jesus passa, ruídos e passos se aproximam. A expectativa da multidão é que ele ignore o homem pendurado, afinal, há tantos mais dignos ali. Mas o inesperado acontece. Jesus para, olha para cima e o tempo congela. O olhar de Cristo fura a multidão, atravessa séculos e alcança cada pessoa que já se sentiu diminuída pelo mundo. Zaqueu, desça depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Lucas 19:5. O nome dele é chamado em público, não como quem se expõe, mas como quem honra. Jesus não apenas vê Zaqueu onde ninguém mais olha, mas o valoriza diante de todos. O escândalo não está apenas no convite, está no fato de Jesus escolher justamente quem a cidade decidiu ignorar. O impacto desse momento não é só para Zaqueu, mas para qualquer um que em algum canto do coração acredita ser menos importante, menos amado, menos capaz. Já pensou que boa parte da sua dor nasce do esforço exaustivo de tentar ser visto pelas pessoas erradas? Quantas vezes você já se pegou perguntando: Deus, será que o Senhor me enxerga no meio da multidão? O que poucos têm coragem de dizer é que a inferioridade não some com elogios ou conquistas. Ela só cede diante do toque de quem te conhece de verdade. Jesus não pede que Zaqueu prove nada. Não exige currículo, não cobra explicações. Apenas o chama pelo nome, com urgência e ternura. O convite é pessoal, sem intermediários, sem comparação. Reflita, quantos relacionamentos, quantos ciclos destrutivos você já suportou por medo de não ser suficiente? O que seria da sua história se você acreditasse, ainda que por um instante, que o olhar de Deus sobre você é de pura admiração e amor? É chocante pensar que muitas das vozes que abafam seu valor foram internalizadas, tornando-se sua própria voz interior. Mas Jesus, ao chamar Zaqueu, desafia essa narrativa destrutiva. Ele cancela todas as acusações ao declarar publicamente: eu quero você. Sim, você que pensa ser pequeno, que se escondeu para sobreviver, que carrega marcas de rejeição como cicatrizes invisíveis. O olhar de Cristo quebra ciclos de inferioridade. Aqui mora um segredo que poucos percebem. A verdadeira mudança não está em tentar ser grande aos olhos dos outros, mas em aceitar que Deus te vê como digno hoje, exatamente onde você está.
Você já pensou que talvez esteja tentando compensar sua dor de inferioridade, carregando fardos de autocrítica, perfeccionismo ou até mesmo isolamento? Essa é a ilusão mais cruel, a de que se você apenas se esforçar mais, um dia será suficiente para alguém te notar ou aceitar. Mas Jesus convida a largar tudo isso, a descer imediatamente desses galhos de insegurança e autossuficiência. Ele quer entrar na sua intimidade, habitar na sua realidade, transformar o seu conceito de valor. Quando Zaqueu desce daquela árvore, ele não é apenas visto, ele é celebrado. Sua casa, antes marcada por solidão, se torna palco de acolhimento divino. Toda a opressão de inferioridade começa a ruir diante da presença de Jesus, porque onde antes havia vergonha, agora há presença de paz. E há um detalhe que raramente é dito. Muitos ao seu redor vão reclamar, vão murmurar, achando injusto que Deus escolha alguém tão pequeno. Vão apontar que há pessoas mais merecedoras, mais religiosas, mais justas. Mas o que o mundo chama de defeito, Deus chama de oportunidade para a graça. Essa inversão é brutal e libertadora. Não se trata mais de carregar o fardo de provar seu valor. Essa ansiedade, essa dor secreta, essa comparação infinita, nada disso te aproxima da paz que Jesus quer te dar agora. Ele está batendo à sua porta, te convidando a descer rapidamente da árvore dos seus medos e se permitir ser amado além do que a sociedade permite. Talvez agora você esteja ouvindo vozes na sua mente sussurrando que jamais será suficiente, que Deus está ocupado demais para te notar. Mas e se eu dissesse que esse é um dos maiores enganos espirituais do nosso tempo? E se você hoje aceitasse a verdade de que Deus não quer que você continue sustentando esse peso? Porque é justamente isso que te mantém ferido e longe da verdadeira paz. O toque de Jesus, curador da invisibilidade, O chamado de Jesus é para que você pare de se esconder, pare de tentar se encaixar em padrões humanos e apenas permita que Ele entre nos seus ambientes mais privados, mesmo aqueles onde você sente vergonha ou medo de não ser aceito. Aqui está o convite. Zaqueu, desça depressa. Não espere mais para iniciar esse processo de libertação. A voz de Jesus é o antídoto perfeito para o veneno da inferioridade. E agora eu te pergunto, será que você tem coragem de responder a esse chamado? Mesmo sabendo que muitos não entenderão, que talvez haja críticas, resistências, olhares de reprovação. Você está disposto a abrir mão do papel de vítima invisível e aceitar que Deus te valoriza profundamente, sem precisar de explicações, sem precisar de conquistas? Se essa mensagem expôs a raiz da sua dor, declare nos comentários: eu aceito ser visto por Deus. Faça desse comentário um passo de fé, um ato público de que você não quer mais se esconder onde só existe sofrimento. E lembre-se, há ainda mais revelações transformadoras chegando. O que você vai conhecer a seguir pode abalar as estruturas de tudo que te ensinaram sobre identidade e valor. Algo poderoso está para ser revelado e talvez, só talvez, essa seja exatamente a resposta que você sempre buscou. Caim fixa os olhos no altar, as mãos trêmulas segurando o fruto do seu esforço, a terra ainda fresca sob as unhas, enquanto Abel, ao lado, oferece ao Senhor a mais pura das ovelhas, uma chama de aceitação brilhando diante dele. O silêncio, denso como uma noite sem estrelas, desce sobre ambos. O coração de Caim pulsa acelerado, esmagado por uma sensação corrosiva, uma inquietação que cresce quanto mais ele observa o favor de Deus pairar sobre a oferta do irmão. Por que essa distância tão cruel entre o seu esforço e o reconhecimento? Por que a rejeição parece pesar como uma pedra impossível de carregar? O semblante de Caim cai, pesado, derrotado, e seu espírito se curva sob o peso invisível da comparação. Ele sente, como muitos hoje sentem, que seus dons nunca bastam,
que há sempre algo mais esperando ser exigido, que a aprovação nunca é verdadeira, nunca repousa plenamente sobre ele. O sussurro da comparação venenoso invade cada pensamento. O que há de errado comigo? Porque o que faço nunca é suficiente. É nessa tensão esmagadora que surgem as perguntas de Deus em Gênesis 4, 6, 7. Por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás exaltado, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor não ignora a dor de quem sente que vive à sombra, mas também não a confirma como sentença eterna. Aqui, o que está em jogo não é a rivalidade, mas o fardo de permitir que a inveja e a comparação tornem-se correntes em vez de lições. Nos bastidores da vida de Caim, ecoam milhares de histórias, como a sua. Gente que carrega cicatrizes formadas toda vez que se compara com quem está ao lado, que olha para a graça derramada na vida do outro como se fosse uma afronta pessoal, uma acusação muda de sua própria insuficiência. Quantos hoje sentem seu semblante decair, esmagados pelo peso de só enxergar o que falta e nunca o que foi dado? A comparação, essa armadilha invisível, faz doer não apenas a alma, mas a própria existência. Ela esvazia conquistas, apaga identidades, transforma dons em fontes de vergonha ao invés de alegria. Até onde vai o sofrimento de quem acredita que precisa sempre provar algo para Deus, para o mundo, para si mesmo? Será mesmo que o Senhor te criou apenas para competir com o outro? Ou será que tem algo muito maior, uma verdade radical, que você ainda não enxergou sobre si mesmo? A resposta de Deus a Caim é direta. Ele pede uma oferta sincera, não uma imitação. O Senhor não espera a perfeição do outro, mas a autenticidade de quem você é. O peso da comparação não é seu para suportar. Você vê como, na raiz da dor, não está o erro em si, mas o desejo de ser aceito por aquilo que não é seu propósito? Talvez você acredite que precisa conquistar o que o outro conquistou para ser valorizado, mas Deus não te mediu com a régua da competição. Ele é o Pai que olha para cada filho com olhos de singularidade irremovível. Na vida, as redes sociais amplificam o grito da comparação. Toda foto, toda conquista alheia exposta parece um lembrete de que você está atrasado, aquém, fora do propósito, e esse fardo te fere, te paralisa. Mas há algo chocante nos bastidores dessa história. O próprio Deus procura Caim, não para humilhá-lo, mas para lhe abrir os olhos sobre o perigo de permitir que a inveja controle seu destino. Deus não escolhe Abel em detrimento de Caim por capricho. Ele deseja a verdade, a devoção, o coração inteiro de cada um, não cópias baratas de ofertas alheias. O convite é para trazer ao altar o melhor de si, não o reflexo do outro. Quantas vezes você permitiu que o sucesso do próximo te ferisse ao invés de te inspirar? Quantas lágrimas derramadas em segredo, noites sem sono, promessas de nunca ser como aquele irmão ou colega, sem perceber que era justamente essa comparação injusta que te afastava da paz? Jesus veio para romper esse ciclo. Ele nunca pediu que você competisse pelo amor do Pai. Ao contrário, ele te mostra que cada um tem um caminho único, uma missão sob medida, dons desenhados com precisão divina. A graça não é escassa. Ela não precisa ser disputada. O que mais de doloroso existe do que viver eternamente tentando ocupar o lugar do outro, enquanto o seu lugar permanece vazio? O versículo ecoa como um convite de liberdade. Por que caiu o teu semblante? Deus te pergunta hoje se você ainda vai continuar carregando esse peso, essa dor de se comparar e achar que não pertence. E, no entanto, ele mesmo responde: a tua oferta, a tua história, a tua vida, tudo isso é suficiente quando entregue de coração, sem máscaras, sem tentar ser quem você não é.
O amor de Deus não está disponível apenas para os que parecem mais talentosos, mais visíveis, mais aceitos. Ele se revela na oferta singela, fiel, que nasce do íntimo, ainda que ninguém veja. Será que a verdadeira ferida não é o erro em si, mas o costume de se medir pelo outro? E se por um momento você ousasse acreditar que sua jornada é singular e que o olhar do Pai jamais te confundiu com outra pessoa? O mundo sempre impõe padrões, medidores, listas de conquistas. Mas Deus te diz hoje: pare de carregar o que te fere, largue a comparação que só machuca e venha experimentar a paz que só Ele pode dar. Se essa palavra foi um espelho da sua alma, se você identifica o peso da comparação em sua vida, escreva nos comentários: hoje aceito ser quem Deus criou. Declare isso como uma decisão, uma ruptura absoluta com o ciclo da inveja, da autodepreciação, das comparações que apenas te impedem de viver plenamente o amor e a paz que estão disponíveis para você. Mas não pense que tudo termina aqui. Existe ainda uma chave secreta, um mistério oculto por trás das ofertas do altar, algo que pode libertar de verdade o seu coração e revolucionar sua maneira de existir. Prepare-se. No próximo mergulho, o que será revelado pode conduzir você a uma nova dimensão de cura e identificação no amor do Pai. As redes estavam sendo puxadas pela madrugada fria. O cheiro do mar se misturava ao suor de homens calejados, olhos avermelhados pela expectativa frustrada, mãos trêmulas de cansaço. Pedro, mais uma vez, jogou a rede sobre as águas de um lago que parecia zombar do esforço humano. O silêncio era cortante, povoado pelo som repetido das redes vazias se arrastando pelas tábuas do barco. Fracasso após fracasso, noite após noite, o peso invisível da decepção fez o peito do pescador doer mais do que qualquer onda revolta. Os outros discípulos, exaustos, não disfarçavam a frustração. A esperança parecia ter se dissolvido com as estrelas do céu, dando lugar ao sentimento de incapacidade e à dúvida cruel. Por que tudo que tentamos falha? Será que somos mesmo dignos de algum milagre? O céu estava começando a clarear suavemente quando uma figura se aproxima da praia. A voz que rompe o amanhecer é serena, mas carrega uma autoridade impossível de ignorar. Lançai as redes à direita do barco e achareis. Uma ordem simples, mas cada palavra pesa sobre o cansaço acumulado e sobre as feridas emocionais, que apenas quem fracassa repetidamente entende. Pedro hesita, pois a rotina do fracasso o ensinou a esperar apenas mais do mesmo. Nada. Quantas vezes você também já sentiu que está lançando redes na vida só para puxá-las vazias, noite após noite? Quantas tentativas frustradas, quantos sonhos despedaçados que continuam a se acumular dentro de você como entulho de esperança? Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5:5 é a resposta que ecoa há séculos. O clamor de quem, mesmo no limite da frustração, decide tentar uma última vez, confiando na palavra daquele que tem poder para transformar qualquer cenário. Não se trata de ignorar o peso das tentativas fracassadas. Trata-se do instante em que, com as forças no fim, você escolhe obedecer à voz que diz que ainda não acabou, que ainda há uma saída mesmo quando tudo parece impossível. A frustração dos discípulos não era só profissional, era espiritual, emocional. Era a vergonha de voltar para casa de mãos vazias, o medo do olhar decepcionado dos que esperavam alimento e provisão. Era se questionar se tudo não passava de um erro de percurso, se algum pecado oculto estava impedindo o favor de Deus. Mas ali, na beira daquele lago, havia uma promessa disfarçada de comando. O convite para lançar as redes novamente parecia até ofensivo diante do histórico de fracassos. Mas era, acima de tudo, um convite para crer que o Deus que fala ainda age, mesmo quando tudo diz que não. Existe algo mais devastador do que o fracasso repetido?
Elimina sua identidade, suga sua energia, põe em xeque suas convicções. Você começa a se perguntar se merece mesmo romper o ciclo de decepções ou se nasceu para viver no ciclo do quase, do nunca suficiente. O peso de fracassos seguidos se instala na alma como um fardo que vai além da razão, um tormento que rouba a alegria dos pequenos começos e o prazer de tentar de novo. Quantas vezes você se sentiu assim, quase convencido de que não há mais redenção para o que foi perdido? Deus te diz hoje, o fracasso nunca foi a sentença final. Ele pode ser a porta de entrada para um novo nível de obediência, onde o impossível se desdobra diante dos olhos de quem ousa crer. Quando Pedro finalmente joga a rede, não há mais razão humana que sustente aquela obediência. Apenas a fé crua, a rendição do orgulho ao chamado de Jesus. E então acontece o inesperado. A rede começa a se encher não apenas de peixes, mas de respostas que há muito pareciam enterradas. O som das cordas rangendo sob o peso dos peixes é mais do que vitória material. É o anúncio de que, onde se obedece à palavra, a multiplicação é inevitável. Não é apenas sobre peixes, mas sobre o renascimento de quem quase desistiu. Você percebe como no momento em que mais dói, Jesus não oferece primeiro a provisão, mas o convite para confiar nele acima da lógica. Não é sobre merecer o milagre, mas sobre reconhecer que a voz daquele que comanda os céus e a terra é suficiente para transformar todo fracasso em cenário de glória. A frustração que você carrega pode até doer, pode até gritar mais alto que a esperança, mas não é o fim do seu caminho. É exatamente neste terreno árido do fracasso que a obediência floresce, que o milagre se manifesta. Enquanto os discípulos lutam para puxar as redes, o espanto toma conta dos olhares. Eles já não são mais os mesmos homens que começaram aquela noite. Agora, carregam não apenas peixes, mas a experiência viva de que obedecer a Jesus muda radicalmente os resultados, mesmo quando tudo parecia perdido. Que ironia! Aquilo que mais os feriu, o fracasso, foi exatamente o que preparou o terreno para testemunharem o poder que só a fé autêntica proporciona. Não é assim também em sua vida? Os fracassos que você teme podem ser o solo fértil para um novo ciclo, uma nova história. Não será hora de desafiar a lógica que diz que você deve desistir e simplesmente lançar a rede, mais uma vez, sobre a palavra? Você já se perguntou por que insiste em segurar os escombros de tentativas frustradas, como se sua história estivesse condenada a não prosperar? E se o verdadeiro segredo estiver em obedecer, mesmo quando tudo dentro de você quer parar? O que seria da sua vida se hoje você decidisse confiar na direção que Deus está dando? Não porque faz sentido, mas porque Ele prometeu, que pode transformar a dor em paz. O fracasso não é uma acusação, é muitas vezes um convite sutil para ouvir de novo a voz que te chama para tentar de novo. Não se engane, o ciclo de quedas repetidas pode parecer insuportável, mas a cada queda você aprende mais sobre o poder de depender de Deus, sobre a beleza de ser levantado por Ele no momento certo. Aqui, a promessa de paz não é apenas a ausência de dor, e sim a presença de um Deus que transforma lugares de vergonha em vitrines de milagre. Jesus nunca disse que a jornada seria fácil, mas garantiu que estaria presente mesmo quando as redes parecem vazias demais para esperar qualquer coisa. Você já pensou que talvez o que realmente te fere não é o fracasso em si, mas a crença de que ele é o fim? E se a verdadeira paz que Deus oferece hoje for justamente a liberdade de tentar de novo, sem o peso lancinante da culpa ou do medo do passado? Existe uma paz disponível agora mesmo, não baseada nos seus méritos ou em suas conquistas, mas na obediência simples ao chamado de Jesus. Agora, faço um convite que pode ser transformador. Se você sente que esta palavra ressoou no mais profundo do seu desânimo, escreva nos comentários:
Eu decido lançar minhas redes pela palavra de Jesus. Declare publicamente que não vai mais carregar sozinho o peso de fracassos antigos, porque hoje o Senhor lhe oferece um novo começo, uma nova oportunidade de confiar. Não se trata de negar a dor, mas de transformar o espaço onde ela habita em campo de milagres. E a resposta de Deus, tão inesperada como a rede cheia de Pedro, pode chegar quando você menos espera, mas nunca tarde demais. O que aconteceu naquela praia foi mais do que uma noite de trabalho recompensado. Foi o recomeço de vidas inteiras, marcadas pela graça e pela certeza de que, ao obedecer, até o que parecia impossível se curva à vontade divina. Mas isso não é tudo. Existe uma dimensão ainda mais profunda da paz que Deus preparou para quem ousa desafiar suas próprias limitações. E é exatamente esse próximo passo, tão inesperado quanto milagroso, que você vai descobrir em instantes, porque há algo sobre o que Deus faz com traumas antigos e dores esquecidas que pode mudar completamente a sua história. Golias já gritava do outro lado do vale, sua armadura reluzia ao sol e a lança parecia impossível de enfrentar. O povo de Israel estava paralisado de medo, cada soldado hesitando porque a sensação de carregar nas costas um desafio impossível era esmagadora. Era como se cada palavra de ameaça ecoasse dentro do peito, tornando o coração ainda mais pesado, como se cada insulto do gigante reabrisse feridas antigas de fracasso, dúvidas e humilhação. Entre todos aqueles guerreiros petrificados, um jovem franzino do campo se coloca à frente. Davi, com o rosto suado e poeirento, encara a monstruosidade daquilo que poderia destruí-lo. Não há ninguém por perto para animá-lo, nenhum aplauso. Apenas a memória do rebanho que cuidava, das noites estreladas falando com Deus, da convicção silenciosa de que não estava ali por acaso. Davi não carrega armadura, nem armas convencionais, mas um segredo que ninguém mais via. A certeza de que, quando Deus fala ao coração, é possível caminhar até diante do impossível sem carregar peso algum de medo paralisante. É surpreendente como, muitas vezes, os nossos gigantes não são de carne e osso, mas um acúmulo de inseguranças, traumas, comparações e ansiedades que ferram a alma, tornando cada desafio insuportável. E ainda assim, você continua tentando vencer esses monstros internos usando apenas sua força, como se a vitória dependesse de uma performance perfeita, de uma coragem que você não sente possuir. Mas e se o segredo não estiver em lutar com as armas do medo, com o peso do passado, mas em entender que Deus te chama para largar tudo o que te fere e confiar que Ele luta por você? O silêncio naquela manhã só era interrompido pelo rugido de Golias, mas o grito que ecoou e mudou a história foi outro. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não estava afirmando autoconfiança, não era sobre sua habilidade, tampouco sobre força física. Era sobre identidade, sobre saber de quem ele era filho, sob qual autoridade caminhava e com que propósito estava ali. O medo não foi anulado por ausência de perigo, mas por uma convicção mais alta. Quantas vezes você já ouviu promessas de paz, mas sentiu que estavam fora do seu alcance, porque o que você carrega dentro é dor, é a lembrança de derrotas passadas, é o medo de não suportar mais um tombo. Quantas vozes gigantes dentro de você gritam dizendo que não vai dar, que você não nasceu para vencer, que a paz é privilégio só de quem já nasceu forte? Mas há algo que quase ninguém percebe. O maior gigante de Davi não era Golias. Era o medo de ser pequeno demais, de não ser suficiente, de não merecer estar no campo de batalha. E foi esse gigante invisível que caiu primeiro, quando Davi se recusou a vestir a armadura de Saul, quando preferiu caminhar leve, sem carregar peso alheio, sem tentar ser quem não era. E este é o convite de Deus para você hoje.
Largue as armaduras emprestadas, solte as pedras do ressentimento, pare de tentar agradar ao mundo, sacrificando sua essência. Deus não precisa que você finja ser invencível. Ele só deseja seu coração autêntico, disposto a confiar nele quando tudo parece impossível. Se dentro de você habita o medo de enfrentar o que te desafia, não permita que esta emoção dite suas ações. Medo é humano, mas ser guiado por ele é opcional. Jesus não espera perfeição. Ele sonha com entrega real. E a paz que ele promete não é ausência de luta. É um descanso sobrenatural, disponível para quem ousa soltar o controle e confiar no nome que está acima de todo nome. O segredo não está em ser suficiente, mas em descansar no suficiente de Deus. Se você está cansado de batalhar com estratégias de autoproteção, se já percebeu que carregar sozinho só te machuca, o convite é outro. Por que segues carregando o que te fere? Olhe para dentro de si mesmo e veja quanta energia está sendo desperdiçada tentando sustentar expectativas, tentando esconder vulnerabilidades. O medo, quando exposto à presença de Deus, perde o poder. Davi não ignorou o gigante, mas também não idolatrizou o perigo. Ele olhou para o adversário com olhos de quem já tinha visto Deus agir no secreto, escondido dos holofotes, e ali encontrou coragem suficiente para não fugir. Seu coração não estava anestesiado. Ele tremia, sim, mas o foco não era o tamanho do obstáculo, e sim o tamanho da promessa. Você já se perguntou por quê, apesar de tantas orações, de tantos jejuns, a paz parece escorrer pelos dedos quando surge um novo desafio? Será que sua fé depende de resultados? Ou está alicerçada em uma relação viva com o Deus que nunca falha? Davi poderia ter racionalizado sua incapacidade. Poderia ter aceitado o discurso de Saul, internalizado o medo coletivo, se conformado com o papel de espectador da própria história. Mas houve um rompimento, um instante de ruptura com a velha mentalidade, e isso mudou tudo. Talvez você precise de uma ruptura assim. A libertação emocional começa quando você entende que não precisa mais se exaurir, tentando ser forte do seu jeito. Jesus está dizendo: eu te dou descanso, te dou leveza, te dou paz. Não é teoria espiritual, é transformação prática. Davi saiu do anonimato para fazer história, porque acreditou que a presença de Deus era suficiente para mudar qualquer cenário, e essa mesma presença está hoje disponível para você. O mais intrigante é que a vitória de Davi não veio antes do passo de fé, mas depois. Primeiro veio a coragem de se expor, de enfrentar o que lhe aterrorizava, de não se esconder atrás de desculpas ou aparências. Só então, após lançar a pedra, Deus fez o impossível acontecer. Muitos esperam sentir paz antes de agir, mas a paz de Deus é ativada na obediência, no movimento, na entrega. A cada gigante que você enfrenta, há um convite para deixar para trás tudo que só te pesa. Culpa, autopunição, medo do fracasso, o fardo de tentar controlar tudo. Nenhum gigante é grande o bastante para quem caminha em obediência ao chamado de Deus. A batalha nunca foi sua, é do Senhor. Então, por que seguir acumulando feridas se a promessa é de descanso? Pode ser desconfortável admitir, mas, por trás de cada desafio, existe uma oportunidade de profunda libertação emocional. Se o medo tem te paralisado, essa não é uma maldição inquebrável, mas um convite à rendição. Quando você para de correr dos seus Golias internos e resolve encará-los, empunhando a verdade de Deus, não argumentos humanos, não autoajuda, algo sobrenatural acontece. O fardo cai, a opressão se desfaz e o que resta é coragem para avançar. Não permita que experiências passadas determinem se você merece ou não experimentar esse alívio. O que Jesus fez na cruz já é suficiente para que você pare de carregar tudo que te machuca. Chegou o tempo de viver uma paz autêntica, não como ausência de problemas, mas como presença constante daquele que venceu a morte e todos os gigantes junto com ela.
O confronto de Davi foi público, mas a preparação foi no secreto. Enquanto o mundo vibra pelo espetáculo das grandes vitórias, Deus se importa com a transformação silenciosa no seu coração. Você pode até não estar diante de um exército inimigo, mas talvez hoje seu maior embate seja contra o medo de ser vulnerável, de admitir que não é tão forte quanto gostaria. Isso não é fraqueza, é pré-requisito para receber a ajuda do alto. A fé de Davi não era ingenuidade, era confiança forjada no deserto, nos dias sem respostas, nas noites de solidão aos pés do Senhor. E é nesse mesmo espaço de intimidade que você encontra força para derrubar gigantes, não porque você não tema, mas porque crê que Deus é infinitamente maior. Agora, pare um instante. O que te impede de soltar esse peso? O que te faz insistir em lutar com as próprias mãos, quando há um Deus disponível a lutar por você? O convite de Jesus é claro: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é promessa vazia. É realidade para quem decide largar o escudo da performance e abraçar a confiança plena. E você está pronto para trocar ansiedade por segurança, autoexigência por rendição, pavor por esperança? Mais do que poder, Deus quer relacionamento. Ele não quer soldados robotizados, mas filhos que confiem a ponto de soltar o peso que só machuca. Agora é o seu momento de se posicionar como Davi fez. Comente aqui: eu me recuso a carregar mais o medo. Deus luta por mim. Use os comentários como um ato de fé pública, como quem solta diante do altar tudo aquilo que te limita. E prepare-se, porque existe um detalhe oculto nessa história que pode redefinir sua vida, algo profundo que poucos já enxergaram. E se eu te dissesse que há uma dimensão de paz disponível justo no meio da guerra, e não só depois dela? Fique atento, porque o que está para ser revelado pode transformar completamente sua perspectiva sobre batalha e vitória. Jeremias, envolto na penumbra fria do calabouço, sente o peso insuportável do isolamento e da solidão profunda. As paredes de pedra ecoam não apenas a sua dor, mas gritam silêncios, como se cada segundo sem esperança aumentasse a pressão contra seu peito. O profeta, outrora um mensageiro corajoso nas ruas de Jerusalém, agora é apenas mais um corpo esquecido nas entranhas da prisão, ignorado por aqueles que deveriam ouvir a voz de Deus através dele. Ele observa o teto úmido e sente o cheiro desagradável do descaso, dos corpos que ali antes jaziam esquecidos pelo tempo. Não há aplausos, não há reconhecimento, apenas a solidão crua, a ausência de todos os que um dia o admiravam. Jeremias, em sua humanidade, balança entre o desespero de ser abandonado e o fio tênue da confiança na promessa divina. Clama a mim, e eu te responderei. Ecoa em seus pensamentos, como um sussurro que desafia a opressão daquele cárcere. O isolamento de Jeremias não é apenas físico, a dor que fere é existencial, pois sentir-se só no mundo condenado ao silêncio é uma das feridas emocionais que mais dilaceram. Como não fazer ressoar em nós essa mesma solidão quando enfrentamos períodos onde ninguém parece realmente enxergar a nossa dor? Quantos já se viram sufocados no fundo de um calabouço interior, onde a ausência de resposta, de companhia, de compreensão se torna tão pesada que cada respiração parece um desafio? Talvez você agora esteja nesse lugar escuro, carregando feridas ocultas, sentindo-se apartada até mesmo de Deus, como se nenhuma voz pudesse atravessar as grades de sua angústia. Será que esse sentimento de abandono é apenas consequência das circunstâncias? Ou há algo mais profundo, uma opressão espiritual, tentando te convencer de que tua voz não vale nada, de que Deus se esqueceu de você? Quantas vezes você já foi ensinado a crer que o tempo cura tudo, enquanto as correntes do isolamento apenas se estreitam e cortam mais fundo o que só Deus pode sarar? No fundo do calabouço,
Jeremias não se cala, ele clama. E é nesse clamor, no lugar mais improvável, que a promessa divina se manifesta. Clama a mim, e eu te responderei. Não é uma resposta imediata aos olhos humanos, não é uma chave que magicamente abre as grades, mas é um diálogo direto entre o teu coração e o coração de Deus. O isolamento não é sinal de que Deus se ausentou. Ao contrário, muitas vezes é o cenário preparado para a voz dele ressoar mais forte, pois todas as distrações e ruídos do mundo cessam e só resta aquela presença silenciosa, porém inabalável, que pode transformar a cela mais escura em altar de comunhão. Aqui está um uau do reino. O que parecia o fim do profeta foi o início de uma nova revelação. No silêncio do abandono, Deus não apenas ouve, mas responde. Você já pensou que, talvez, seu deserto seja o útero de um novo encontro com o divino? Que o seu calabouço é, na verdade, o espaço onde o céu se inclina para escutar sua voz nua, sem máscaras? O que Jeremias experimenta é uma paz que não depende do lugar, mas da certeza de ser ouvido. Deus, que sonda os recantos mais ocultos da alma, mostra que a solidão que fere pode ser aliviada quando você percebe que, mesmo se todos os homens te abandonarem, há um que nunca cessa de ouvir. E mais, a resposta de Deus pode vir em formas inesperadas. Pode ser um consolo interior, uma esperança renovada, um entendimento que supera toda a lógica humana. A dor de se sentir esquecido se dissolve quando reconhecemos que nenhuma prisão silencia a voz de Deus. E nenhum isolamento é escuro demais para a luz de Cristo. O convite hoje é radical. Por que continuar carregando as mágoas do abandono, os grilhões da solidão, se Deus te diz que sua presença é mais próxima que qualquer respiração? Não permita que o que te fere seja o que define seus dias. Você crê, mesmo no abismo do silêncio, que sua oração tem eco nos céus e resposta garantida na fidelidade do Pai? E se for verdade que o isolamento, longe de ser punição, é uma preparação para a intimidade mais profunda com Deus, você estaria disposto a transformar suas lágrimas em clamor? Não se engane. O mundo quer nos convencer de que estar sozinho é sinônimo de fraqueza, mas o céu diz que, no lugar secreto, os mais fortes são forjados. É nessa solidão que angustia e fere que Deus transforma corações e revela segredos que multidões jamais ouviriam. O calabouço não é o fim, mas uma trilha para novas experiências com o Eterno. E se hoje você está vivendo dores que ninguém vê, carregando em silêncio o peso do abandono, ouça. Sua prisão emocional não tem o poder de calar o mover de Deus em sua vida. Ele não só ouve teu grito silencioso, como responde com paz, direcionamento e libertação. Agora, quero te desafiar de maneira sincera e corajosa. Se este bloco espelhou o seu coração, se a sua luta tem sido justamente essa de se sentir isolado e invisível, escreva nos comentários: Deus, eu preciso ouvir tua voz no meu silêncio. Declare publicamente essa necessidade, pois muitos acreditam que expor vulnerabilidade é fraqueza, mas, na verdade, é o primeiro passo para romper as correntes. Quantas vidas podem ser alcançadas quando alguém tem coragem de declarar que precisa de resposta divina em meio ao isolamento? Seja essa voz corajosa hoje e permita que, ao abrir seu coração, outros encontrem força para buscar também esse contato vivo com o Senhor. Porque no reino de Deus, ninguém está verdadeiramente só. O que aconteceu com Jeremias foi extraordinário. Do fundo do calabouço nasceu uma promessa de consolo que ecoa séculos depois, alcançando até você agora. Mas se você achou que já havia visto tudo sobre como Deus lida com feridas ocultas, prepare-se. Existe um segredo ainda mais profundo sobre viver de aparências e carregar dores escondidas que quase ninguém ousa revelar. O que está prestes a ser exposto pode quebrar paradigmas e, talvez, mudar tudo o que você pensa sobre o que é realmente ser curado por Deus. Fique atento,
porque o próximo testemunho vai desafiar tudo aquilo que te ensinaram sobre o que significa verdadeiramente ser liberto por aquele que vê até o que tentamos esconder. Naamã, general sírio honrado e temido, atravessa as ruas de Damasco com a postura altiva de quem tem o mundo aos pés. Sua armadura reluz ao sol, os olhares se voltam reverentes, mas sob a superfície mora um segredo devastador. Não há descanso para o coração inquieto que precisa carregar todos os dias o fardo de aparentar força enquanto convive com uma ferida oculta. Naamã, símbolo de vitória e poder, é perseguido por uma doença silenciosa e humilhante, a lepra. Quando o silêncio invade seus aposentos e sua armadura repousa sobre a cadeira, a verdade brutal emerge. A pele marcada, as manchas escondidas sob as vestes de autoridade, uma vergonha que o corrói muito mais do que a própria enfermidade. Ele sorri em público, é aclamado como herói, mas cada noite é mergulho em solidão e medo. Quem ele seria se todos descobrissem o que somente ele e Deus conhecem? Até quando Naamã aguentaria carregar o que só rasga por dentro? Quantas vezes, ao olhar no espelho, você já sentiu que sua vida é como a de Naamã? Aos olhos do mundo, tudo certo, tudo perfeito, mas por trás do sorriso há uma dor privada, feridas que você esconde por vergonha, culpa ou medo de rejeição. Por fora, força, por dentro, desespero. Quantos de nós não vivemos escravizados por esse teatro de aparências, escondendo cicatrizes, tentando convencer a todos, inclusive a nós mesmos, de que está tudo sob controle? Deus te diz hoje, por que você continua carregando aquilo que só te machuca? Se aquilo que você tenta esconder já não cicatriza, talvez seja porque só Deus pode curar o que foi guardado em segredo por tanto tempo. O roteiro da sua vida pode estar sendo escrito sob o peso de máscaras e silêncios. Naamã tentou resolver sozinho, buscar soluções em seu próprio poder, em sua influência, talvez achando que o prestígio poderia comprar sua paz. Mas nenhuma conquista preenche o abismo da alma quando o que se esconde é maior do que tudo que se mostra. A dor de viver carregando o que só faz doer não é só de Naamã. É a dor de todos que, um dia, acreditaram que esconder era mais seguro do que expor a fraqueza. Que tipo de prisão é essa em que o medo de ser vulnerável se torna mais torturante que a própria doença? Será mesmo que temos que carregar tudo sozinhos até nos despedaçarmos por dentro, enquanto por fora tudo parece impecável? Quantas vezes você já sentiu que, se confessasse sua dor, perderia o respeito, o carinho, talvez até o amor? A lepra de Naamã não é só uma doença física, ela é o retrato de todas as feridas morais, emocionais e espirituais que tentamos disfarçar. Mas tem algo que ninguém percebeu. Deus não cura o que fingimos não ter. E somente quando Naamã se permite confrontar sua verdade e buscar o profeta de Israel, descendo do trono de sua autoimagem, aceitando a orientação humilde de uma menina cativa, é que a reviravolta acontece. O profeta Eliseu não lhe abre portas douradas, não lhe oferece honra, não entrega discursos grandiosos. Ele apenas dá uma ordem simples, quase humilhante aos olhos humanos. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada. E Naamã se enfurece, porque o orgulho grita mais alto que a fé. A resistência de se expor pesa mais do que o desejo de ser curado. É ultrajante para um comandante poderoso despir-se na frente de estranhos. Entrar em um rio comum. Revelar ao mundo inteiro a gravidade da lepra que sempre tentou esconder. Mas é exatamente nesse lugar de ruptura, quando Naamã solta o controle, abaixa as defesas e aceita mostrar a chaga, que o milagre encontra espaço para acontecer. E então o impossível acontece. Sua carne se tornou como a carne de uma criança, segundo Reis 5:14. O que antes era vergonha, agora é pureza. O que gerava dor se transforma em testemunho de restauração, porque Deus só cura o que você entrega.
Carregar sozinho, esconder, fingir que está tudo bem, apenas aprofunda a ferida, prolonga o sofrimento e te afasta do verdadeiro alívio. Não é falta de fé pedir ajuda. Falta de fé é continuar escravo da aparência, acreditando que Deus não pode curar aquilo que você esconde no mais íntimo. Quando você expõe a verdade, Deus expõe a cura. Será que não está na hora de você largar o peso de fingir estabilidade e correr para a fonte que realmente cura? Hoje eu te dou paz, diz o Senhor. Não aquela paz superficial de quem só tenta segurar tudo enquanto sofre calado, mas o descanso de quem entrega a própria vulnerabilidade nas mãos do médico dos médicos. Talvez você ache que ninguém entenderia, que sua ferida é vergonhosa demais para ser mostrada, que ninguém ficaria ao seu lado se soubesse a verdade. Mas Deus já vê, Ele já conhece, e só quando Naamã deixou de esconder, sua paz foi restaurada. E se eu te dissesse que o segredo do seu alívio não está em manter tudo sob controle, mas em se render ao toque de Jesus? A paz verdadeira não está nas aparências, mas na coragem de confiar que Deus é capaz de transformar toda dor em testemunho. Deus te chama hoje a abandonar o disfarce, o que você tem escondido, chorado no silêncio, o que te faz evitar olhares mais profundos e perguntas sinceras. Isso é o que o Senhor quer tocar para transformar. Você não nasceu para viver prisioneiro do medo de ser exposto. Carregar o que só te machuca não é o plano de Deus para a sua vida. Ele deseja que você experimente cura completa, e não um paliativo de rotina religiosa ou otimismo forçado. Naamã precisou passar pelo vale da humilhação para receber o toque que o libertaria para sempre. Do que adianta impressionar o mundo e perder sua própria alma para a dor camuflada? Quantas oportunidades de recomeçar você perdeu porque preferiu proteger a aparência em vez de buscar a fonte de cura? Você acredita mesmo que é mais seguro se manter isolado, convivendo com uma ferida que só aumenta, do que abrir o coração para o Deus que vê além das máscaras e oferece restauração? Chegou a hora de confrontar o maior engano, acreditar que esconder é sobreviver. O verdadeiro milagre não começa do lado de fora, mas na decisão interior de abrir mão do orgulho e admitir suas dores diante do Senhor. Naamã só foi restaurado porque trocou o disfarce pela exposição, o controle pela entrega. O Rio Jordão era insignificante aos olhos do mundo, mas se tornou o marco da reviravolta, do renascimento, da paz que nenhuma força humana pode comprar. Você quer experimentar esse mesmo alívio ou vai insistir em carregar o que só te fere? Talvez seja exatamente isso que falta: um passo de sinceridade, um clamor de quem cansou de atuar e quer ser curado de verdade. Quem sabe você precise agora declarar nos comentários: Jesus, eu não quero mais esconder. Cura minha dor oculta. Deixe sua confissão ser sua semente de fé. Assuma esse compromisso diante do céu. Não há condenação para quem se expõe diante de Deus. Ele te vê, Ele te entende, e Ele já preparou o toque que vai renovar sua história. Mas isso não é tudo. Existe ainda uma revelação sobre perdas e recomeços que pode virar sua chave interior. Prepare-se, porque o que você descobrirá a seguir pode ser a resposta definitiva para o seu coração. Ruth caminhava com as sandálias cobertas de poeira, o olhar perdido entre lágrimas e o horizonte desconhecido diante de si. Tudo o que conhecia, a terra natal, o marido, os sonhos antigos, havia sido arrancado e agora sobrevivia dia após dia, sentindo o peso de promessas despedaçadas. O silêncio de suas noites era atravessado por pensamentos de desilusão. Será que tudo o que confiou e amou realmente tinha chegado ao fim? Era como se Deus a estivesse observando de longe, testando os limites do que um coração pode suportar. O cansaço de carregar feridas abertas se misturava ao medo de não encontrar sentido diante de tantas perdas. A cada amanhecer, a sensação de vazio aumentava e a esperança parecia um luxo para outros, menos para ela.
Quantos de nós já nos sentimos assim? Quantas vezes a vida nos deixa à beira de estrangeiros, em nossa própria pele, sem certezas e com a alma exausta de carregar dores que parecem não ter cura? Ruth, como você, conhecia bem o gosto amargo da frustração e o silêncio cruel das orações não respondidas. Aquela sensação de estar à margem da promessa, olhando para vidas reconstruídas, enquanto a sua própria história parecia se desmanchar sob os dedos. Mas é nesses momentos que Deus te fala, quase como um sussurro nas fendas do desespero. Por que você continua carregando aquilo que só te machuca? No meio desse vale de incertezas, Ruth tomou uma decisão que transformou não apenas o próprio destino, mas de gerações futuras. Quando Noemi, sua sogra, lhe deu a possibilidade de voltar à segurança do passado, Ruth fez o impensável. Ela não retornou ao que perdeu, não se afundou no luto perpétuo, mas escolheu confiar em uma nova promessa, uma aliança não baseada em certezas humanas, mas na fé em um Deus que renova todas as coisas. Suas palavras ecoam até hoje, cortando como espada o desespero. Teu Deus será o meu Deus. Em meio à ruína, ela ousou crer que havia algo além do sofrimento, que até mesmo de escombros, Deus pode levantar esperança. Não é exatamente assim que nos sentimos quando tudo parece desmoronar, mas ainda assim, uma pequena centelha se recusa a morrer. Você já percebeu que é justamente quando tudo termina, quando você acha que não há mais nada a ser reconstruído, que o céu se abre para plantar algo radicalmente novo em seu coração? O segredo de Ruth não está na ausência de dor, mas na coragem de abrir mão de carregar aquilo que só feriria mais. Quantas vozes ecoam dentro de você dizendo que o passado é irrecuperável, que a dor vai ser eterna, que as promessas não foram feitas para quem perdeu tanto? E se a verdadeira fé não for sobre reter o que se foi, mas soltar o que te impede de caminhar rumo a um futuro restaurado? E se carregar o luto, a decepção e as mágoas só perpetua a ferida, enquanto Deus deseja, neste mesmo instante, enxugar suas lágrimas e plantar novas sementes de alegria, mesmo em solo devastado? Ruth seguiu adiante, mesmo sem garantias, confiando na voz divina que sussurra paz aos abatidos. Ela não viu o futuro, mas caminhou confiando que, ao lado do Deus de Noemi, era possível recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. É exatamente a partir desse ponto de rendição que a transformação se inicia. Cada passo de Ruth em direção a Belém era uma declaração de fé, não apenas no Deus de sua sogra, mas no Deus que redime histórias despedaçadas. E ali, naquela terra desconhecida, ela descobriu que o fim que temia era, na verdade, o começo de algo que ultrapassaria suas expectativas mais profundas. O amor de Boaz, a aceitação de um novo povo, a reconstrução de uma linhagem que geraria nada menos que o próprio rei Davi. Tudo isso nasceu do ato destemido de soltar o que só feria, para receber uma paz que não se baseia em promessas humanas, mas na fidelidade de Deus. Você já pensou que talvez sua maior desilusão seja o solo fértil para a maior reviravolta que Deus quer operar na sua vida? Que o convite de Cristo hoje é para entregar, de uma vez por todas, aquilo que apenas te machucou, para receber, nas suas mãos, descanso verdadeiro. Muitos dizem que Deus fecha portas para abrir janelas, mas a história de Ruth é muito mais radical. Ele permite fins para inaugurar começos que você nunca ousou sonhar. Será que você tem coragem de soltar tudo aquilo que ainda te prende ao passado, soltar as mágoas, a autocomiseração, os planos que não deram certo, para experimentar o tipo de paz que só existe quando nos rendemos ao controle perfeito de Deus? Talvez seja justamente neste cenário impossível que Ele mais deseja agir, não apenas te consolar, mas reescrever sua história de uma forma tão profunda que você olhe para trás e entenda que nenhuma dor foi em vão. Teu Deus será o meu Deus.
Não foi apenas uma frase de conforto, foi o marco de uma nova identidade, a senha de acesso para um futuro que só Deus pode criar a partir do seu nada. E agora, o momento de maior impacto. Se você chegou até aqui, é sinal de que também anseia por libertação. Deus está dizendo, de forma clara, que não quer te ver mais carregando o que só te destrói por dentro. Aquilo que era motivo de angústia, vergonha, derrota, Ele transforma em alicerce de uma paz real, aquela que não depende de circunstâncias, apenas da presença dEle. Você aceita esse convite? Escreva nos comentários com ousadia sua declaração de entrega. Senhor, eu solto o que me fere e confio na Tua paz. Essa manifestação pública é um passo de fé, um ato de coragem diante do próprio Deus, mostrando que você está disposto a deixar para trás o peso do sofrimento e abraçar o consolo que só Ele pode dar. Mas, atenção, tudo o que você viveu até aqui foi apenas o prólogo daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Se você acha que já viu o máximo do agir dele, prepare-se, porque existe uma revelação ainda mais profunda te esperando. O que você está prestes a experimentar é capaz de virar sua existência do avesso, e aquilo que parecia apenas sinal de fim pode, finalmente, ser entendido como o início de uma história repleta de sentido, propósito e alegria. Você acredita que chegou ao final? Não se engane. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos e você é parte fundamental desse novo enredo. Para selar essa verdade em seu espírito, eu te convido a uma oração de rendição e esperança. Não apenas assista, ore comigo. Feche os olhos por um instante. Permita-se sentir o toque de Deus penetrando as camadas mais profundas do seu ser. Diga, Senhor, eu coloco aos teus pés tudo aquilo que me fere, tudo o que carreguei como peso desnecessário. Eu reconheço que sozinho não posso, mas nas tuas mãos, qualquer dor pode ser transformada em testemunho. Desfaz os laços do passado, reconstrói meus sonhos, enche-me com a tua paz que excede todo entendimento. Eu me comprometo a confiar, mesmo quando não entendo, porque sei que tua fidelidade nunca falha. Amém. Não se esqueça, se você chegou até o fim deste vídeo, é porque Deus está trabalhando áreas profundas e restaurando sua vida. Agora, a decisão está em suas mãos. O vídeo que aparece na tela é a continuação desse processo, e você não vai querer perder o que será revelado ali. O que pode estar faltando para sua libertação definitiva está a um clique de distância. Permaneça nessa corrente de transformação e não se isole. Escreva nos comentários, eu cheguei até o final. Declare esse marco porque sua trajetória importa. Sua história será lembrada por aqueles que também precisam de esperança. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser restaurado. Inscreva-se no canal, porque a cada novo conteúdo você recebe mais instrumentos para renascer e viver a paz que Deus liberou para você. Isso é mais do que um like, é um ato de reciprocidade divina que semeia milagres em outras vidas. Receba esta promessa. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sinta-se parte dessa família que cresce na esperança. O que Deus tem para o seu futuro é maior do que tudo o que você perdeu. Fique, avance e permita que a próxima palavra seja o início de tudo novo em sua caminhada.